Amém? Vamos lá. Só abriu comigo o livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Amém? Romanos capítulo 8, a gente vai ler 2 versículos só. O 26 e o 27. Amém? Diz assim: E da mesma maneira também, o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Irmãos, ontem, é, eu estou tendo dificuldade de estar nas orações de segunda-feira por causa da faculdade, mas ontem Deus me deu graça e eu pude estar. E, e eu tinha lido esse texto mais cedo, no dia de ontem, e tava, sabe quando você passa o dia se alimentando de uma palavra? A palavra que eu ouvi que eu li, né, no início do dia, mas eu passei o dia pensando nisso. Focado em como eu sou fraco, sabe? Muita fraqueza. Só que a Bíblia diz, versículo 26 aqui, que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Então, onde houver uma fraqueza em você, onde há fraqueza em nós, o Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia. E eu fiquei pensando nisso, falei, meu Deus, como o Senhor é bondoso. Porque assim, o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus que sabe de tudo, entende? Na teologia, né, a gente chama isso de onisciência, né? Onisciência. Deus sabe de tudo, sobre todo assunto que se pode saber. E esse Deus, quando ele me chamou, quando ele te chamou, quando ele te escolheu, ele conhecia as suas fraquezas. Ele sabia, sabe, das suas falhas, das quedas que você passaria, ele sabia. E mesmo assim ele nos chamou, mesmo assim ele nos amou, e para além disso, mesmo assim, ele confiou uma coisa tão preciosa que é o nome dele. A gente carrega o nome dele, para onde quer que a gente vá. A gente carrega a bandeira dele, a gente representa o reino dele. E como que ele pôde confiar em pessoas tão, sabe, tão fracas assim, igual eu e você, sabe? Mas ele confiou. E, e ele consegue correr esse risco, se assim a gente pode dizer, porque ele mesmo é quem trouxe auxílio para nós, para esses momentos de fraqueza. Ele é o nosso auxílio nos momentos de fraqueza. Ele vai dizer da mesma maneira também o Espírito, falando da terceira pessoa do nosso Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Só que aqui, o tema que ele vai trabalhar aqui não é simplesmente a fraqueza, mas veja como continua o versículo. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a fraqueza que ele vai trabalhar aqui, quando ele fala que ele nos ajuda em nossas fraquezas, ele fala de maneira geral. Então, qualquer fraqueza nossa, o Espírito Santo vai nos auxiliar. Isso é reconfortante, né? Então, pensa, fraqueza que pra gente é boba, sabe? Tipo assim, sei lá, velho, uma dor de cabeça. Você fala, mas é só uma dor de cabeça, vai, toma um dipirona. Mas não, Deus está interessado em auxiliar, inclusive numa dor de cabeça, sabe? Então, mesmo as coisas que a gente pensa não ter importância, Deus se importa nessas coisas. E mas ele vai trabalhar aqui, apesar de ele trazer que a ajuda do Espírito Santo é em todas as nossas fraquezas, de maneira geral, ele vai trabalhar o tema da oração. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos hoje. Porque eu passei o dia, né, igual eu falei ontem, pensando nessa palavra, me alimentando dessa palavra. À noite, na oração, a irmã Ivane me deu a oportunidade, eu li esse texto, a gente conversou um pouquinho sobre ele, e eu precisava parar, porque, enfim, era culto de oração, né? A gente precisava se ajoelhar, orar e tudo mais, mas eu queria conversar mais sobre o tema da oração, sabe? Queria conversar mais um pouco. E aquela palavra ficou ardendo enquanto eu estava orando, conversando com Jesus, e depois da oração, algumas irmãs
conversaram comigo sobre essa palavra e ficou ardendo no meu coração. E eu falei, Senhor, eu preciso preparar algo, preciso compartilhar isso que está no meu coração, esse, esse calor que aqueceu meu coração através dessa palavra. E eu passei o dia hoje de novo e anotando alguns textos, e eu queria conversar com os irmãos hoje sobre o tema da oração, sobre a importância da oração, sobre como orar da maneira correta, porque a verdade é que muitos de nós, na verdade todos nós, a gente não sabe orar, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e ele se inclui. Ele vai dizer assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos. Ele conjuga na primeira pessoa do plural, ele se inclui ali, não sabemos, ele se inclui sabe, na jogada daqueles que não sabem orar. Querendo dizer, eu também tenho dificuldade com oração, porque a gente tem essa dificuldade. Alguns, a dificuldade é não ter tempo, para outros a dificuldade é não saber o que falar, para outros é não sentir nada enquanto está orando, seja qual for. A gente tem essa fraqueza de verdade, é real isso aqui, é verdade, mas o Espírito Santo está lá para nos ajudar, porque nem para orar, nem para falar com Deus a gente consegue. A gente depende de Deus para falar com Deus. Entende a profundidade disso? A terceira pessoa do nosso Deus intercede por nós durante as nossas orações que nós fazemos em nome da segunda pessoa do nosso Deus, que é o Senhor Jesus. E essa oração vai até o Pai, que é a primeira pessoa do nosso Deus. Então, sabe, é um ecossistema que inteiramente está dependendo de Deus. Então, a gente não pode deixar abandonar o ministério da oração, sabe? Por causa das nossas dificuldades a respeito da oração. E ele vai dizer ainda o 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, a importância da gente se dedicar em oração é que, mesmo quando a gente parece que não funciona, a gente tá orando e fala, então, eu tô aqui, mas parece que ninguém tá me ouvindo, sabe? Ou então, faz muito tempo que eu oro, que eu apresento essa causa, que eu falo, Senhor, tem misericórdia, dá vitória, liberta, cura, abre a porta, faz prosperar, e parece que isso fazem anos e a gente está com essa mesma oração e ela não surte efeito. Só que a gente não pode parar de orar, porque a oração é verdade, a gente não sabe orar, mas é por isso que o Espírito Santo de Deus traduz essa oração e leva até o Pai. Essa é a importância da gente orar, porque eu estava conversando isso ontem também, com as irmãs que estavam lá. Só tava eu de irmão, né? Tava um monte de irmã no culto de oração e só eu de varão, homem. E, eu tava falando sobre isso com as irmãs, que às vezes as nossas orações são orações que não dá para Deus aceitar. Tipo, a gente chega para Deus assim e fala, Senhor, é o seguinte, eu não aguento mais, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais pregar, eu não vou mais cantar, eu não vou mais liderar, eu não vou mais dirigir esse trabalho, eu vou largar a mão dessa empresa, eu vou largar a mão dessa mulher, desse homem, marido, esposa, desse meu filho, eu não aguento mais. A gente chega para Deus e fala desse jeito, eu não aguento mais. E o que a gente está dizendo é, Deus, o Senhor está permitindo algo maior do que a minha estrutura suporta. Então o Senhor errou. Porque se Deus está permitindo, se vem dele a permissão, e a gente está dizendo assim, então eu não aguento, não dá certo. A gente está dizendo assim, o Senhor errou no cálculo aí, precisava ser um pouco mais leve. Só que na verdade não, se isso nos sobreveio, se essa dificuldade, essa aflição, ou qualquer que seja o que você está passando aí, veio até você, é porque Deus sabe que você tem condições de vencer. E essa condição não vem porque você é forte, porque você é bom, porque você é teólogo, porque você é. Não é. Só vem porque nós temos o Espírito Santo de Deus e ele nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Aleluia. Então é por ter, e é ele que vai levar, traduzir essa reclamação a Deus. É ele que vai chegar lá diante do pai e vai dizer assim, então pai, ela tá falando que não aguenta, que ela tá cansada, mas ela aguenta sim. Pode deixar a carga lá porque ela vai aguentar. Ela vai aguentar não porque ela é forte, mas porque nós somos o sustento dela. Nós somos quem dá o escape para o teu servo, para o teu filho. Somos nós que cuidamos dele, então ele aguenta assim. Pode deixar. Ele vai suportar e vai sair do meio dessa peleja, do meio desse deserto, do meio dessa prova, um cristão melhor. Só que isso depende da gente orar, mesmo quando a gente não entende o que a gente está fazendo. Mesmo quando parece que não surte efeito a nossa oração, a gente precisa orar, porque até a oração que chega até o Pai, tudo é errada. O Espírito Santo pega essa tradução, pega essa oração, traduz ela e leva ao Pai de maneira que agrade ao Pai.
Então a gente não podemos abandonar o ministério da oração, mesmo quando a gente olha e fala assim, eu não sei orar. Isso acontece muito com os novos convertidos, né? Você chega em alguém que batizou há pouco tempo, fala, e aí, irmão, tá orando? Tá buscando a Deus em oração? Aí, se ele for sincero, do time dos sinceros, ele vai te dizer o seguinte, então, eu não sei orar. Eu não sei orar. E aí a gente precisa contar a novidade para eles. Então, é bom saber disso, porque eu também não sei. Aí você fala, mas peraí, mas quantos anos você tem de crente? É verdade, eu sirvo a Deus há 20, 30, 40 anos, mas eu não sei orar. Não, é verdade, eu sou obreiro na igreja, mas eu não sei orar. É verdade, eu sou pastor, mas eu não sei orar. Porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir. Mas mesmo sem saber, ele está lá todo dia orando. Todo dia, pastor, todo dia. Leia a carta aos Romanos, ele diz que todos os dias ele apresenta os romanos em oração a Deus. E ele, para além disso, vai invocar Deus como testemunha disso aí. Ele fala: Deus é minha testemunha que todos os dias eu vigio por vocês, eu oro por vocês, eu clamo pela vida de vocês, todos os dias. Mas esse Paulo que diz que ora todos os dias, também é o mesmo que está dizendo que não sabe orar. Os meus irmãos entendem? Então, mesmo quando parece que não funciona, a gente precisa, irmãos, a gente precisa buscar a Deus em oração. Isso mesmo, não é quando dá. Ai, não se der. Não, 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 não. É todo dia a gente precisa. Todo dia a gente precisa se entregar, entrar no santo dos santos, na presença do nosso Deus e rasgar a nossa alma, contar para ele o que a gente está sentindo. E de verdade, você não precisa, sabe, fala, não é uma oração bonitinha que convence, não é uma oração bonitinha que alegra a Deus, que Deus recebe. Não, 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 não tem meios termos na oração. Você pode chegar lá, ele é seu pai, certo? A oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nós já vamos entrar nesse texto, inclusive, começa dizendo: Pai nosso. É o meu pai, não é um estranho, não é um esquisito, não, é o meu pai. Aquele que eu tenho intimidade, aquele cujo eu estou dentro da casa dele, cujo eu vejo, eu ouço, eu compartilho momentos, eu compartilho sentimentos todos os dias. Então, se a gente chega até Deus querendo, excelentíssimo, grandioso, não precisa disso. Seja sincero. Quando Jesus nos deu a vazão para, olha, entra dentro do teu quarto, fecha a porta. Porque quando a gente está orando na igreja, né, tem irmãos orando do nosso lado, aí a gente ora bonitinho e tal, aí a gente vai apresentando. Mas só que quando a gente está em casa, não precisa disso. É só você e o seu pai. Você e o pai que te adotou, o Deus Todo-Poderoso que não precisava, mas ele escolheu te amar, escolheu te adotar, dando o filho dele para morrer no seu lugar. É esse Deus que você serve e esse Deus é o seu pai. Então chega diante dele e rasga a sua alma, conta tudo que você está sentindo. Você está bravo, fala, Senhor, eu estou com muita raiva, Senhor. Eu estou com muita raiva por causa daquilo que aquela moça fez. Porque ela me humilhou, porque ela fez algo com meu filho, com meu marido, com meu casamento, falou do meu ministério, falou do Senhor, falou da minha igreja, falou dos meus líderes, eu tô com raiva, Senhor. Chega para ele e conta isso aí. Chega lá e fala, rasga o seu coração para ele. Porque a gente fica orando com jeitinho, sabe? E não tem jeitinho. Quer ver? Vamos lá para a oração que Jesus Cristo ensinou? Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Abre a sua Bíblia comigo, vamos ler esse texto juntos aí, com calma, vamos entender o que Jesus de verdade queria falar, que lição ele queria passar aos apóstolos, aos discípulos, quando ele vai ensinar eles a orar. Lembra que aqui ele está naquele sermão macro do evangelho, sabe? Que é o sermão do monte, sermão da montanha, seja como for. Ele afirma verdades ali, gente, que são tesouros, e a gente não presta atenção. Então, respira fundo, pega a caneta na mão, abre a sua Bíblia, Mateus, capítulo 6. E a gente vai ler esse texto. Amém? A partir do versículo 5. Vamos lá. Está escrito assim, irmãos. Lembre que a gente está numa aula, tá? Não é uma pregação, a gente está estudando. Estamos aqui junto para aprender. Então, se você quiser falar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, é só abrir o microfone, chamar e a gente conversa. Vamos lá. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim, ó. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Pausa. Vamos considerar tudo que o Senhor Jesus está trabalhando com essa frase aqui.
Primeiro, o primeiro ponto, ele começa dizendo assim, ó, e quando orares, marca aí, você que tá com a caneta, marca aí, e quando orares, o que o Senhor está trabalhando aqui? Ele tá partindo do ponto, ele tá deduzindo que a gente vai orar. Então, aqui ele não está dando uma ordem. Olhe, você deve orar. Ele já parte do ponto que o servo dele, aquele que está seguindo as pisaduras dele, aquele que se rendeu a ele, entregou a vida a ele, essa pessoa, ela tem uma vida de oração. Ele parte desse ponto. Ele parte dizendo, e quando orares, aqui não há uma ordem para orar, mas aqui há ele vai traçar um modelo de como a nossa oração deve ser. E ele começa dizendo assim, então, eu sei que você vai ter uma vida de oração, né? Então, toda vez que você for orar, eu tenho algo a te dizer. Ele começa desse ponto. E quando orares. E isso é legal porque, sabe, a gente pensa, a gente tem essa dificuldade de. Oração para nós é só ocasião especial. Sabe, é quando chega na igreja. Então a gente chega na igreja, dobra o joelho 2 minutinhos, e essa é a nossa oração da semana. Sabe, é a nossa oração do dia. E o dia que não tem culto, como é que a gente faz? Alguns, né, ainda preservam o hábito de orar quando vai se alimentar, quando acorda, quando dorme. E mesmo assim, a oração também de 1 minutinho, 30 segundinhos ali. Mas ele está falando aqui, ele não está falando desse tipo de oração, uma oração ritualística, sabe? Mas ele está falando assim, de um tempo dedicado em oração. Porque ele vai traçar o paralelo dos fariseus hipócritas, né? Ele fala, não sejais como os hipócritas. Por quê? Porque a oração desses caras aqui não era 2 minutinhos de oração. Eles ficavam horas nas esquinas orando. Horas, recitando os salmos em oração. Sabe? O Salmo 51, que é o Davi orando, eles oravam o Salmo 51. Só que eles faziam isso aqui, e na verdade, é um texto que dá uma incomodada, dá uma futucada na gente, porque às vezes a gente é esse hipócrita aqui. Quando tá na igreja, nossa, aí nós é de oração. Se der um microfone para nós falar, quem vai orar é o irmão fulano. Meu Deus do céu, o irmão fulano sobe lá e faz uma oração linda, sabe, com palavras rebuscadas e tal. Mas esse irmão fulano, quando tá em casa, ele não ora, ele não dobra o joelho dele na casa dele. Quando dobra, é 2 minutinhos antes de dormir. Sabe? E é isso que Jesus está dizendo. Às vezes a gente são esses hipócritas. Aí, quando os outros estão olhando, a gente faz aquela oração linda e maravilhosa e até chora. A gente se emociona com a gente mesmo. Mas e o relacionamento, sabe? E o Pai Nosso, e o contato com o Pai. E o tempo dedicado ao Pai, não, esse tempo aqui, esses 10 minutos, esses 30 minutos, essa 1 hora, é eu e o meu Pai. Eu vou conversar com ele, eu vou contar tudo para ele, eu vou desabafar com ele, porque tem irmãos pagando uma fortuna, meu Deus do céu, para deitar num divã e conversar com um estranho, falar pro estranho o que ele tá passando em casa, no trabalho. Só que, por que a gente não faz isso com o nosso Pai? Por que a gente não chega lá? E assim, eu não estou dizendo que você não possa fazer uma espécie de terapia, passar com um psicólogo e tal, e contar suas mazelas, suas dificuldades, porque para alguns pontos esse profissional vai te ajudar. O meu ponto é ter irmãos que estão fazendo isso e deixando de ter um contato com o nosso Pai, que é um psicólogo maior que o nosso Pai, que é o criador da nossa mente, da nossa razão, o criador de tudo que nós somos. Entende? Esse é o meu ponto. E aí Jesus vai dizer, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, assim, se tem alguma recompensa nessa oração, eles já receberam. Qual? De alguém passar e falar, nossa, mas o irmão fulano é o espiritual, né? Você viu a oração que ele fez na hora da ceia? Nossa, você viu a oração que ele fez na hora do culto? Meu Deus do céu. Então ele já recebeu a recompensa dele, porque o pai não tem nada para dar. Você não tá falando comigo, você tá falando para os outros? O que você quer esperar de mim? O pai fica do céu. Ele não tá falando comigo, ele tá falando para os irmãos ouvirem a oração dele, não é para mim. Não é comigo que ele tá falando. Então, que recompensa Deus vai dar? Deus não tem recompensa para dar para essa pessoa. Então, a recompensa que ela recebe é o reconhecimento humano. Entende? E aí o texto segue. Mas tu, quando orares, de novo, ele pressupõe que a gente ora. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. O que ele está dizendo é, primeiro, entra no quarto e fecha a porta, não é que você precisa esconder de todo mundo, não, eu vou orar, ninguém pode saber, não é isso, mas é para você se sentir livre, para você falar o que você precisar,
Você não precisa se preocupar, porque a gente se coloca de pé ou de joelhos na igreja para orar, só que o irmãozinho tá do lado, a irmãzinha tá do lado. Como é que você vai, nessa oração, dizer assim, Deus, eu sou um miserável, eu sou um pecador nojento e asqueroso? Aí o irmão vai olhar assim e falar, misericórdia, essa aí é a irmã do louvor? Misericórdia, esse aqui que é o irmão que vai pregar hoje? Então a gente vê, sabe, aquele milindre de Jesus está dizendo assim, faz o seguinte, ó, então, pra você não ter milindre, pra você poder orar uma oração sincera, entra no teu quarto, fecha a porta, e lá rasga o teu coração, conversa com o teu pai. É isso que ele está trabalhando aqui. Não é que precisa se esconder, igual os irmãos do jejum, né? O irmão está jejuando, aí vai visitar alguém, a pessoa vem com aquele prato maravilhoso, e você está em jejum, você fala, e agora, meu Deus? Se eu contar que eu estou jejuando, eu sou igual o fariseu. Se eu recuso, eu quebro o jejum. O que eu faço aqui? Não, irmão, vai lá e fala. Você não precisa ficar escondendo, você não precisa ser um cristão fazendo as coisas escondidas, não precisa. O que você não pode é deixar isso subir no teu coração e querer o reconhecimento do homem. Se você quiser, tudo certo, receba o reconhecimento do homem, porque esse é o seu galardão, essa é a sua recompensa, né? Então ele começa dizendo assim, tu quando entra nos teus aposentos, fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Ele faz ele trabalha. Olha que interessante, porque ele fala o seguinte, ó, presta bem atenção, olha para tua Bíblia aí. Mas tu, quando orais, entra no teu aposento, fechando a porta, e ora ao teu pai, que vê o que está oculto. Ele vê o que ninguém está vendo. Aí você deve estar pensando assim, então, Jesus está falando de que Deus está vendo eu lá dentro do quarto, e só ele está vendo, minha esposa não está vendo, meu marido não está vendo, os irmãos da igreja não estão vendo, mas não é isso que ele está trabalhando. Ele está trabalhando um passo mais além. Ele está dizendo assim, e o teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. O que ele está dizendo assim, você está ali de joelhos clamando ao Senhor, e tem coisa que você nem imagina que está acontecendo, e Deus está vendo isso acontecendo, a cilada sendo aberta, Deus está lá para te dar o socorro. Ele vê o que está oculto, você não está vendo. Só o mundo espiritual vê isso acontecendo, mas o teu pai, que você está orando, ele está vendo isso acontecendo e ele vai te recompensar. E você está ali clamando pela salvação, pela cura, pela porta de emprego, e você não está vendo. Só que o pai que está vendo em oculto, ele está abrindo a porta, ele está dando livramento, ele está provendo a salvação, ele está provendo a cura. Você não está vendo, ninguém nesse mundo está vendo, mas o pai que está em oculto está vendo o que está em oculto, ele nos abençoa. Entende? Por isso que eu não posso parar de orar. Tem uma importância fundamental na oração. Segue. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E às vezes as nossas orações é essa, né? Ontem eu falei para as irmãs, a oração que a gente vai ver daqui a pouco, o Pai Nosso, a gente transformou ela numa vã repetição de palavra. A gente repete o Pai Nosso, mas ninguém está nem pensando no que está falando. Vamos orar a oração com o Senhor, Pai Nosso, mas ninguém está nem pensando no que você está falando com o Pai. Ninguém está nem parando para pensar. Então virou uma reza. E aí o que Jesus está dizendo aqui, quando ele fala assim, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, não é que ele tá dizendo assim, ó, não adianta você orar por um longo período de tempo, ele não está condenando um longo período de oração, mas ele está condenando um longo período de oração repetindo as mesmas palavras, repetindo as mesmas rezas, e isso não tem fruto nenhum, não adianta nada. É isso que ele está dizendo. Então, se você vai orar de verdade, não rezar. Essa é a diferença. A reza é algo litúrgico, algo engessado, e a oração é algo dinâmico. Sabe? Não é você ficar repetindo, mas é você falar do coração, falar do que você está sentindo, da sua real necessidade, não uma repetição de, não, Jesus ensinou, então eu vou. Porque não é isso. A oração que ele ensinou não é uma regra para ficar sendo repetida, mas é um modelo de uma oração ideal. É isso que ele vai trabalhar. É isso que essa é a intenção dele quando ele ensinou essa oração, é dar aos discípulos um modelo. Olha, esse é um modelo de oração. Dentro desse modelo você encaixa o que você precisa. Dentro desse modelo você encaixa o que a igreja precisa, o que a sua família precisa, o que a sua alma precisa. Então é um modelo e não uma regrinha para você ficar repetindo ela. Não, vai lá, repete, ora 30 Pai Nosso. Muito embora nós evangélicos não fica nesse negócio, né? A gente falha em recitar o Pai Nosso como uma reza, mas pensa nos católicos, meu Deus do céu, que eles se confessam com o padre, é o seguinte, você sai daqui, 20 Ave Maria e 30 Pai Nosso, aí a pessoa pega o terço e vai lá,
Isso que Jesus está dizendo. Não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não adianta, não funciona. Verso 8: Não vos assemelhareis, pois, a ele, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedirdes. E isso aqui mexe com a gente, velho. Porque a gente pensa assim, então Deus sabe o que eu preciso antes de eu chegar lá para orar? É isso que Jesus está falando? É isso que Jesus está falando. Aí você pensa, olha, meu Deus do céu, se Jesus sabe o que eu preciso, por que é que eu preciso ir lá contar para ele? Por que é que eu preciso ir lá e falar, senhor, então, é o seguinte, eu estou desempregado, senhor. Por que eu preciso chegar lá e falar, então, senhor, é o seguinte, a minha mãe está enferma e ela não vai levantar dessa cama se o senhor não fazer alguma coisa. Então a gente, mas ele já não sabe, por que eu preciso fazer isso? Então, precisa, porque lembra que o Espírito Santo trabalha em nós durante as nossas orações? O nosso Deus, ele não força nada em nós, inclusive a bênção. Ah, não, eu quero muito ser abençoado. Ah, não, eu quero muito a bênção, eu quero muito. Então é verdade. A gente, o ponto é que o nosso pai, ele quer relacionamento com a gente. Então, mesmo ele sabendo que você precisa, que você quer ser abençoado, que você quer a porta aberta, que você quer a cura, mesmo você precisando de tudo isso, por que é necessário a oração se Deus já sabe? Porque esse Deus não vai forçar você a ser abençoado. Ele sabe que é isso que você necessita, de uma porta de emprego, de uma cura, de um socorro. Ele sabe que é isso que você precisa. Mas se ele sabe, por que ele não traz? Então, ele sabe que você precisa, mas é isso que você quer? Você tá chegando lá e contando para ele que é isso que você. Mas ele sabe que eu quero, então vai lá e conta para ele, meu Deus do céu. Vai se relacionar com o seu Deus. O nosso Deus, presta atenção no que eu vou falar, irmãos. O nosso Deus, ele é uma pessoa. Uma não, uma comunidade de pessoas. Ele é 3 pessoas. E até tropeça, né, no nosso linguagem. O nosso Deus é 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 formam o único e verdadeiro Deus, que é aquele que nós servimos. Conversamos sobre Trindade na semana passada, né? Então, ele é um ser pessoal. Pessoa não quer dizer com físico, não é pessoa ser humano. Pessoa, a Bíblia trata Deus como pessoa. Você quer ver, ó? Jesus ele usa um texto para dizer assim, ó. Ah, na lei de vocês dizem que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Aí ele vai dizer assim: eu testifico de mim e o Pai que está no céu também testifica de mim. Então é Jesus Cristo que está chamando o Pai de pessoa. E não é porque Deus é matéria, não, Deus é espírito. Não é porque Deus tem o corpo, não, Deus é espírito, tá tudo funcionando. Só que ser espírito não anula a pessoalidade. Ser pessoa, nos termos bíblicos, significa ter vontade, ter desejos, entristecer, amar, alegrar. Então, o nosso Deus, ele é pessoal. E ele, como pessoa, deseja sentir o seu amor, ouvir a sua voz, se relacionar com você. Um Deus pessoal. O nosso Deus, ele é 3 pessoas, e ele deseja se relacionar com você. Então, mesmo ele sabendo tudo que você precisa, ele não vai forçar, não, você vai ser abençoado, vem aqui que você vai ser abençoado, sim, não quero saber. Não, ele não faz isso. Mas se você verdadeiramente quer ser abençoado, chega e conta tudo para ele. Conta para ele. E eu estou tratando a bênção aqui, mas não só a bênção, e tudo que você necessita. Estou falando da sua necessidade, de você contar a sua necessidade a Deus em oração. Vamos lá, senão ele não termina hoje. Verso 9: Portanto, vós orareis assim. Aí, a partir daqui, ele começa a ensinar, trabalhar a oração. Vamos lá. A oração inicia assim. Tá com caneta aí? Você vai anotando. Eu vou dividir a oração que Jesus ensinou em 10 passos. Amém? 10 passos. E, de novo, gente, é um modelo, tá? De oração. Não é para você repetir na sua oração tudo que eu falar aqui, não é isso. Mas é um modelo de uma oração ideal. Okay? A oração começa dizendo assim: Pai nosso que estais no céu. Foca no Pai Nosso aqui. Circula aí, só o Pai Nosso. Esse é o primeiro ponto da oração. A oração começa dizendo que o Pai é nosso. Logo, se o Pai é nosso, automaticamente eu e você somos irmãos. Somos irmãos. Porque vivemos dias hoje, irmãos, que a individualidade dentro da igreja, eu acho que nunca houve na história da igreja uma igreja tão individualista igual a nossa.
A gente canta as nossas vitórias. A gente quer a nossa bênção, a minha bênção. Eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre. Eu quero. Então a gente deixa de servir a Deus em comunidade para querer servir a Deus num âmbito individual, como se só eu fosse o servo dele, como se ele fosse Deus só para mim e não Deus meu e dos meus irmãos. Porque isso se reflete, gente, até nas nossas canções. A gente vai cantar e a gente olha, a gente canta, eu te busco, eu te procuro, sou eu que estou procurando, não é não, eu que estou buscando aqui. A gente canta dizendo, eu quero conhecer Jesus, eu quero. Os outros mas eu quero conhecer Jesus. O meu amado, ele é meu só. Os outros que se virem para lá para ter, mas ele é meu. Então isso se reflete até na forma como a gente canta e adora esse Deus. A gente não canta em comunidade, a gente não adora em comunidade, só que o Pai não é seu apenas, o Pai é nosso, nós somos um corpo, nós somos uma comunidade, nós somos uma família. Não é só eu, não é só você, mas somos nós em comunhão, juntos. Se fosse assim, irmãos, a gente não via tantos irmãos passando por tanta coisa, sabe? Irmãos que passando dificuldade, quando tem outros irmãos viajando e não tá nem aí com a dificuldade do irmão. Sabe, viajando e posta lá no Insta, aqui ó, para envergonhar o inimigo. Aí posta lá no Insta enquanto tem irmão que não tem o que comer em casa, que tá dependendo da assistência social da igreja. O Pai é nosso, não é só meu, não é só seu, é Pai de todos nós. Pensa o seguinte, pensa que um mendigo passa por você na rua, e aí ele fala assim, olha, eu tô com fome e tal. Aí você vai lá e ajuda ele, fala, não, beleza, aqui ó, eu pago uma marmita pra você, mas se dali 10 minutos, um segundo mendigo vier você e falar assim, sabe o que eu queria? Eu queria dinheiro pra comer, porque eu tô com fome. Aí nesse segundo mendigo você já vai pensar, já ajudei hoje, né? Não, não, então... Só que pensa o seguinte, pensa que o primeiro mendigo é o teu irmão de sangue, nasceu da mesma mãe, mesmo pai que você. Você vai falar, não, não, peraí, não vai ficar assim, não, vamos lá que eu vou te alimentar. E aí se o segundo mendigo vier e também for teu irmão, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa. E dentro da igreja, eu não estou falando fora dela, estou usando um exemplo de fora da igreja, mas eu estou falando sobre o que acontece dentro da igreja, dentro do corpo do Senhor Jesus Cristo, do corpo místico de Cristo. Nós somos uma família, nós somos um povo só, mas não, é a minha bênção, a minha solicitação, a minha dificuldade, a minha oração, Senhor, eu estou aqui te pedindo, a gente vai orar, a gente não ora pelos nossos irmãos. As nossas irmãs, coloca lá, né? Igual a irmã Su fez hoje no grupo lá, irmãs, amanhã tem oração, tem pedido de oração aí. É isso que a gente precisa fazer, sabe? Tem um caderno, na nossa igreja tem um caderno de oração cheio de pedido de gente precisando de milagre. Gente precisando daquilo que o homem não pode resolver, que o banco não resolve, que a polícia não resolve, que o juiz não resolve, que o patrão não resolve, que o remédio não resolve, que o dinheiro não resolve. Gente precisando de Deus. E a gente ora só por nós. Não, então, Senhor, a nossa oração é por nós só. A gente só ora por nós. A nossa oração é o seguinte, a gente fala assim para Deus. Vou traduzir a nossa oração, como ela é, na verdade. Não com essas palavras, mas é isso que a gente está dizendo. A gente chega em Deus e fala, Deus, então, tô aqui de novo, né? Ufa, aleluia. Então, tá com caneta na mão aí? Tá com papel na mão aí, Senhor? Porque lá vai. Eu vou te falar tudo que eu preciso. O que eu preciso. Eu preciso disso, 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 disso. E é o seguinte, eu só tô falando com o senhor porque eu não tenho poder de resolver. Porque se eu tivesse dinheiro para resolver isso, se eu soubesse o remédio que resolve isso, se eu soubesse como convencer aquela pessoa a fazer, eu não tava nem aqui falando com o senhor, eu mesmo ia resolver. Mas como eu não posso, anota aí, esse aqui é o meu pedido. Essa é a nossa oração. A gente se coloca de joelho para fazer isso só. Só isso. Porque veja qual o próximo ponto da oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A santificação do nome, aqui, ela está tratando da adoração. É você se colocar de joelhos diante do seu Deus, antes de pedir, mas de você falar assim, Deus, como eu te amo, meu Senhor. Como o Senhor é digno de ser adorado, como o Senhor é maravilhoso. Quando foi a última vez que você separou um período de oração só para adorar a Deus? Quando foi que você, na sua oração, separou um período para bendizer o nome do seu Salvador, do Jesus Cristo que se entregou no madeiro no seu lugar, para agradecer a Ele por isso, para bendizer o nome dele, Ele que tem o nome que é sobre todo nome. A gente não adora a Deus na oração. A gente pensa que adorar a Deus é levantar a mão na hora do culto e falar aleluia.
Glória a Deus. A gente pensa que isso é adoração. Não, não. Rasga sua alma em gratidão, bendizendo o nome dele, adorando o nome dele, dizendo: o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, aleluia. Me faltam palavras para dizer o tamanho da tua glória e o quanto eu te amo. A gente não faz, a gente não ora assim. Santificado seja o teu nome. Separa na tua oração um período para você adorar ao Senhor, aleluia. E eu pulei, acabei pulando aqui, mas Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estais nos céus. A gente, na nossa oração, precisa identificar com quem a gente está conversando. Estamos falando, não é com qualquer um. Porque enquanto a gente está orando, a nossa mente viaja, né? A gente está aqui orando: Deus, abençoa a pastora, abençoa os líderes. E aí esquece que está falando com Deus. A gente está só repetindo, falando um monte de palavra aqui, mas você não para pensar. Não, é o seguinte: eu estou falando e Deus está ouvindo eu falar. O Senhor está ouvindo, eu não estou falando para o vento, eu não estou falando para as cadeiras, eu não estou falando para minha cama. Deus está aqui e está ouvindo o que eu estou falando. Então lembre-se disso: você está falando com o seu Pai que está nos céus. Foca nisso, não deixa a sua mente viajar durante a oração, porque se a gente deixa a nossa mente viajar, daqui a pouco a gente está falando assim: Deus abençoe os meus pecados, oh Senhor, que o Senhor te abençoe. O que eu estou falando? Já aconteceu isso com os irmãos? A gente tá orando, daqui a pouco a gente para um pouquinho, dá uma risada durante a oração e fala: meu, o que eu tô falando? E é por isso que isso acontece. A gente tá falando com Deus, com o nosso Pai que está nos céus. Então, durante a sua oração, mantenha isso em mente, mantenha o foco nisso. Você tá falando com Deus, com o Pai. Ele tá ali, ele tá te ouvindo. Amém? Não deixa a sua mente sair voando por aí e daqui a pouco você tá... É por isso que a gente dorme durante a oração. Porque a gente tá falando, mas não tá nem pensando o que a gente tá fazendo. Tá orando ali, aí pensando que amanhã tem aquilo lá. Aí daqui a pouco você dorme. Então mantenha a sua mente no que você está fazendo. Você está conversando com o pai. Então não deixa o pai falando sozinho. Não dorme, né? Os casais, né? Eu imagino que não seja só aqui em casa, né? Mas a gente está conversando, a Fernanda está falando, às vezes ela está desabafando, tá falando coisa importante. Mas sabe quando a gente está voando assim? Você fala: né? É verdade mesmo. E você está longe, aí você dorme. Porque você não tá interessado naquilo que você está fazendo. Então, durante a sua oração, mantenha a sua mente nisso. Não, eu estou aqui, mas eu estou falando com o meu pai. E se o sono tiver mais forte, meu, vai dormir. Fala: Senhor, seguinte, eu separei aqui para orar meia hora, mas não vou conseguir, Senhor. Eu orei aqui 5 minutos e vamos fazer o seguinte: amanhã eu acordo mais cedo e a gente conversa, Senhor, porque o sono tá me ganhando aqui. E faz isso, irmão. É melhor do que você ficar lá meia hora de joelho, igual, irmão. Não, vamos fazer uma campanha de oração de joelhos, 3 horas da manhã, por 7 dias. Aí no quinto dia você tá dormindo, então vai dormir, meu amor. Dorme e acorda mais cedo que é melhor. Faz isso que é melhor. Amém? Vamos lá, vamos seguir, senão não termina. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O venha o teu reino, bom, reino de Deus, na Bíblia, ela abrange várias coisas. Por exemplo, a igreja, ela é o reino de Deus. A igreja é o reino de Deus. Naquele sonho do Nabucodonosor, que ele vê uma estátua, né, com a cabeça de ouro e o peito de prata, enfim, você conhece o texto, né? Não vou para a gente ganhar tempo aqui. A interpretação do sonho é que essa estátua são os reinos do mundo. Só que ele vê uma pedra vindo, cortada sem auxílio de mãos. Aquela pedra bate no pé da estátua, derruba a estátua e aquela pedra se transforma num grande monte. O que é isso? Isso é o reino de Deus, é o reino de Jesus. E como que ele, de uma pedra, se transforma num grande monte? Porque o reino de Deus sempre cresce, sempre é maior. A igreja hoje, ela é menor do que ela vai ser amanhã. E ela é maior do que ela foi ontem. A igreja de Deus só cresce, não diminui. Aí você fala assim: não, pastor, mas no último censo falou que diminuiu o número de evangelhos. Mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando do reino de Deus. Sabe por que a igreja cresce? Porque a igreja não é só quem está vivo aqui agora, mas a igreja, ela conta do Antigo Testamento. Todos aqueles que serviram a Deus foram incluídos como povo de Deus, que é a igreja, o reino de Deus. Então, cada vez ela é maior, porque os cristãos vão morrendo, mas os que já passaram continuam no reino, e vai chegando mais, vai chegando mais, vai chegando mais. Então a igreja é o reino de Deus. E mais, reino de Deus, para a gente já aplicar aqui, um outro aspecto, é a volta do Senhor Jesus Cristo, porque vai ter a tribulação. Isso serve para pré e pós, tá? Para quem é pré-tribulacionista, que pensa que ele volta antes da grande tribulação, e para quem é pós, que pensa que ele volta depois da grande tribulação. Seja como for, quando ele voltar,
pro pé ele volta, arrebata a igreja, passa 7 anos, ele volta em glória, né? E aí estabelece o seu reino. Pro pós, é uma volta só, não é dividido em 2 partes. Mas ele volta e já estabelece o seu reino. Ele arrebata e já estabelece o reino. Seja como for, o ponto é, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai estabelecer o seu reino de maneira visível. Hoje ele reina de maneira invisível. Nós que somos cristãos, pela fé, pelos olhos da fé, a gente vê e participa do reino de Deus. Mas o mundo, cadê Jesus reinando? Não estou vendo, não. Então, nós que somos cristãos estamos vendo. Mas vai chegar o dia que todo olho verá. Toda língua vai confessar que o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Toda língua vai confessar. E aí, nesse momento ele vai estabelecer o reino dele, que aqui na terra vai durar 1000 anos e depois a eternidade, esse reino continua perdurando pela eternidade nos céus. Então, quando ele fala assim, venha a nós o teu reino, o que ele está dizendo? Venha o teu reino. Ele está dizendo assim que durante a oração a gente precisa dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui na terra, eu tenho as minhas mazelas, as minhas dificuldades, as minhas petições, mas deixa eu te falar antes de contar tudo isso. Você não sabe como eu aguardo. Você não sabe como eu espero o momento que o céu vai se rasgar e o teu filho virá buscar a tua igreja. Aleluia, glória a Deus. A gente não ora mais pedindo a volta de Jesus. A gente não quer. Porque todo mundo quer ir pro céu, né? Se você chegar na igreja e falar assim, irmãos, quem aqui quer ir pro céu? Aí todo mundo levanta a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, eu quero. Aí se você falar assim, não, mas quem quer ir hoje? Agora? Quem quer ir agora? Aí as mãos vão tudo abaixar. E ninguém quer ir pro céu. Aí, e eu não tô falando do mundo, não tô falando do pecador, tô falando de nós servimos a Deus. Então, Deus, eu quero ir pro céu, né? Ah, mas peraí, né? Que eu quero casar. Ah, mas peraí, né? Que eu quero ver meu filho crescer. Ah, mas peraí, né? Que, pô, agora que eu comprei a minha casa, que tá reformando, agora que meu ministério começou, não, peraí. Não, 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 não. Tudo isso é muito bom, é maravilhoso e glória a Deus por tudo isso. Mas antes de tudo isso, o meu maior anseio, nosso maior anseio deve ser, Senhor Jesus, volta logo, Senhor, a hora que o Senhor quiser, vai me alegrar, vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Ansiar a volta do Senhor, aguardar a volta dele com amor, sabe? Desejando com todas, porque a gente deseja com todas as nossas forças um milagre. Mas ninguém deseja com todas as nossas forças a volta de Jesus. E esse é o dia da nossa maior vitória. Deus pode fazer de você a pessoa mais rica que já pisou na terra. Deus pode fazer de você a pessoa com o ministério mais próspero da terra, que ganhe mais almas da terra através do louvor, da pregação, do ministério da oração, seja como for. Te dá todos os dons espirituais, coisa que a Bíblia nem narrou, Deus pode te usar para fazer. Mas nada disso, nem a sua família, nem os seus filhos, nem o seu emprego, nem a sua empresa, nada disso se compara à vitória que será o dia que o Senhor Jesus Cristo te arrebatar. Aleluia. E a gente não quer mais. Então, na oração, ele está dizendo assim, lembra, pratique isso, de que você deseja a volta do Senhor Jesus. Eu quero ir para o céu. E se Ele quiser que o dia seja hoje, glória a Deus. Aleluia. Porque esse é o dia da minha vitória. Esse é o dia que eu vou ver o Senhor Jesus Cristo face a face. Você já parou para pensar nesse dia? Que você vai poder correr e abraçar Jesus, colocar a tua cabeça no peito dele e dizer obrigado por tudo que o Senhor fez. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque eu cheguei aqui, eu venci. Foi muita lágrima, foi muito choro, foi muita calúnia, muita tristeza, muito desespero, muito momento que eu pensei que eu ia morrer, que a minha família ia ser destruída, tanto medo, tanto assim eu passei. Mas agora tudo isso se foi porque eu estou aqui nos teus braços, aleluia. Pensa quão glorioso será esse dia. E a gente não quer mais. Ninguém pede mais. A gente não dá nem aí. Quando Paulo escreve Maranata, não é à toa, ele fala, ora vem Senhor Jesus, no final de Apocalipse, os 24 anciões clamam, vem, os anjos do céu clamam, vem, a noiva diz, vem, tá todo mundo, a natureza espera, ansiosa a volta do Senhor, porque nesse dia eles serão restaurados, até a natureza está clamando pela volta do Filho de Deus para estabelecer o seu reino visível e eterno, e a gente, ninguém quer saber da volta de Jesus. Então, na oração que ele ensinou, ele nos ensina que a gente precisa desejar e amar a volta de Jesus. Vamos lá. Venha a nós, venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, irmãos. Isso é uma oração que às vezes é difícil a gente fazer, né?
Eu passei por esse último mês na perda do meu pai e tudo. E todos os dias eu falava isso para Deus. Eu falava, Senhor, se o Senhor deixasse eu escolher, se a escolha fosse minha, Senhor, eu queria ter meu pai aqui por mais de 200 anos. Eu sinceramente não queria que o Senhor levasse ele. Eu sinceramente não queria que o Senhor. Mas Senhor, a vontade que prevalece aqui é a sua. Quem manda aqui é o Senhor. Ele é teu filho, ele é teu servo, ele pertence ao Senhor. O Senhor só me emprestou ele por 30 anos para ser meu pai. Mas seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Sabe, quando a gente apresenta a nossa maior súplica, fala, Senhor, é isso que eu queria que o Senhor fizesse. Mas eu aceito a tua vontade, seja ela qual for. Eu aceito. Eu vou te adorar, eu não vou arredar o pé da tua casa, não vou ficar bravo, não vou fazer bico, não vou sair do grupo, não vou. Não, Senhor, eu te amo. E o Senhor é quem. Eu sirvo aqui ao Senhor. O Senhor manda. O Senhor é o rei, o Senhor é o dono, e aqui o Senhor é quem manda. E então eu vou aceitar a tua vontade. Talvez ela vai me doer muito, vai ser terrível, vai ser doloroso, mas Senhor, eu aceito a tua vontade. Na nossa oração, a gente apresenta as nossas petições, os nossos anseios, as nossas dificuldades, mas a gente precisa lembrar, Senhor, apesar de tudo, então eu fiquei 2 horas aqui de joelho conversando com o Senhor, mas eu quero te dizer, Senhor, que o Senhor não precisa se preocupar aqui em rebeldia, não, 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 porque aqui, Senhor, o Senhor é que manda. Faz a tua vontade e eu vou te adorar. Faz a tua vontade e eu vou continuar ajoelhado aos pés da cruz dizendo que eu te amo. Faz a tua vontade, eu vou continuar fazendo a obra, eu vou continuar cantando, eu vou continuar louvando, eu vou continuar liderando, eu vou continuar pregando, eu vou continuar visitando, eu vou continuar cuidando, eu não vou parar, Senhor, porque o Senhor é quem sabe o que é melhor para mim. Talvez, em primeira instância, a minha vontade pareça melhor. Não, Senhor, faz desse jeito aqui que é melhor. Mas o Senhor sabe o que eu não. Lembra que Jesus falou: o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Ele está ouvindo a oração. Ele está vendo que você precisa, mas ele sabe o que é melhor. Nossa visão, irmãos, é muito fechada, é muito limitada. A gente não entende, a gente não compreende. Então, deixa Deus fazer a vontade dele, mesmo que pareça, porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, é perfeita, aleluia, e é agradável. Então, deixa ele fazer a vontade dele. Não que ele não vai fazer, né? Não que você fazer bico, não quero. Não que ele vai deixar de fazer, mas é melhor aceitar e adorar do que fazer biquinho. É melhor. Vamos lá, vamos seguir. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E é aqui que a gente começa a clamar pelas nossas necessidades naturais dessa vida, sabe? É aqui que depois de adorar, depois de dizer que eu espero que ele volte, depois de dizer que ele pode fazer a vontade dele, aí a gente vem aqui e fala, Senhor, agora eu quero dizer para o Senhor que eu preciso agora para essa vida. Quando ele fala do pão, é óbvio que ele está falando de alimento e tudo, ele está falando de uma provisão daquilo que realmente é fundamental, porque às vezes a gente está lá ansiando e orando, desejando e buscando, mas por coisa que nem precisa, nem precisa. Às vezes a gente faz isso. Quando a gente é jovem, sabe, que a gente fala, ai Senhor, mas eu queria tanto casar, aí Deus está olhando assim e fala, filho, mas você ainda tem 18 anos, por que você está desesperado desse jeito? Tem gente que é menor de idade. Então, então, pastor, eu queria saber se é de Deus. Falo, menina, de Deus, menina, pelo amor de Deus, vai viver a tua vida, vai terminar a escola em nome de Jesus. Então, assim, ora, pelo que realmente é fundamental. O pão não pode faltar. Então, ele está falando de algo que é fundamental, algo que não pode faltar. Então, esse algo que não pode faltar na sua oração, ore pelo que de fato é fundamental, daquilo que de fato é necessário. E outro ponto, quando ele fala o pão nosso. Lembra que a gente falou do Pai Nosso? Então, o Pai não é meu. O Pai é nosso. O pão também não é meu. O pão é nosso. Tem uma ilustração que eu me lembrei agora, de um servo que estava orando a Deus, falando, Senhor, eu preciso de um socorro, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso... E aí passou muito tempo e a resposta de oração não veio. Aí ele foi no pastor, falou, pastor, é o seguinte, eu estou orando a Deus aqui um tempão e Deus não responde. Aí o pastor falou, ô irmão, vamos orar aqui para ver o que Deus fala. Aí Deus tocou no coração do pastor e falou, irmão, então, na verdade Deus respondeu a sua oração sim. Falei, pastor, o que aconteceu? Foi então, é que ele mandou a provisão que você estava pedindo pelo irmão fulano, e eu acho que o irmão fulano pensou que era para ele.
É uma ilustração boa, mas para dizer o seguinte: o pão é nosso, sabe? Quando Deus nos dá uma bênção, a bênção não é só para você, é para nós, sabe? E qualquer tipo de bênção. Quando Deus abre uma porta, sabe, muito grande, quando Deus te prospera, tô falando de dinheiro, prospera dinheiro, não é só para você esse dinheiro, é para você compartilhar, é para você abençoar. Quando Deus te dá aquele carro, né, tem irmãos, né? Graças a Deus, na nossa igreja, a gente não percebe isso. Mas por aí afora, tem irmão, você não pode tocar no carro dele. Você bate a porta do carro do irmão, vai dar uma carona. E aí, sem querer, você tá acostumado com um carro mais velho, e o carro do irmão é novinho, né? Aí você bate a porta do carro do irmão, e esse irmão nunca mais vai te dar uma carona. Você é doido, o pastor lá bate a porta do carro, não tem amor em nada, não. E fala, mas não é para você, o pão é nosso. Quando a gente fala assim, o pão nosso de cada dia, Senhor, pode entregar para mim, porque se esse pão chegar em mim, ele vai chegar também nos meus irmãos. Se esse alimento chegar em mim, ele vai chegar também em quem precisa. Será que Deus pode confiar em nós para entregar o pão? Será que ele pode confiar em mim, em você, não, alguém, eu preciso socorrer alguém financeiramente. Naquela casa ali eu posso mandar a provisão, porque ali eles vão compartilhar. Será que eu e você somos assim? Ou se a provisão chegar e falar, ih, vamos viajar, ih, vamos comprar, ih, vamos fazer, ih, vamos trocar, ih, vamos reformar, e aí não pensa em quem. Então, sempre que entrar uma bênção na sua vida, antes de você sair gastando, antes de você sair comprando, sair reformando, para e pensa, quem eu posso ajudar com isso aqui? Quem eu posso abençoar através dessa bênção que Deus me deu? Com quem eu posso compartilhar? Sabe? Porque o pão não é teu, o pão não é meu, o pão é nosso. Amém? Vamos lá. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então vamos dividir em dois aqui. Perdoa as nossas dívidas. É uma clara alusão a um pedido, um clamor pelo perdão das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Quem de nós não peca, meus irmãos? Todos os dias. Todo dia a gente peca. Todo dia. Mais de uma vez no dia. E sempre que a gente se coloca de joelhos, o nosso Deus nos perdoa, mas a gente precisa, sabe, não é aquele perdão genérico. Porque quando a gente pede um perdão genérico, sabe, aperta Ctrl A e delete, quando a gente faz aquele perdão, selecionar tudo e apagar, não funciona muito bem, porque a gente para de entender o peso do pecado, sabe? Não chega, dá nome aos bois, fala, Senhor, meu pecado é esse aqui, é o dinheiro, Senhor. O Senhor sabe que eu amo dinheiro, não posso ver um dinheiro na minha frente, não posso ver uma maneira de levar vantagem que eu já estou entrando no esquema. Tem misericórdia de mim, porque isso não te agrada. Sabe? Minha dificuldade, Senhor, é a bebida, é a droga. Minha dificuldade é a pornografia. Minha dificuldade é a mentira. Minha dificuldade é que eu não sou fiel. Seja qual for, chega lá e conta para Deus, dá nome, sabe, aos seus pecados. E não ora no geralzão, porque quando você começa a orar, sabe, dizendo, Deus, eu tenho dificuldade com isso aqui, Senhor. Não posso, eu sou servo do Senhor. Eu preciso vencer. Teu Espírito Santo está em mim para fazer de mim uma nova criatura. Eu não posso viver em trevas, eu não sou filho das trevas, eu sou filho da luz. Então, Senhor, me perdoa por esse pecado aqui. Esse pecado aqui, que o Senhor sabe que eu cometo toda semana, que o Senhor sabe que eu oro e eu prometo, não, eu nunca mais. E daqui 2 semanas, Senhor, eu vou bem por 20 dias, e aí no 21º eu tô lá de novo. Então, Senhor, esse é o meu pecado, me ajuda, me socorre, me dá auxílio para eu vencer esse pecado. E para eu vencer, sair vitorioso, me perdoa e me ajuda a vencer. E aí, a próxima parte, ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui, meus irmãos, eu só tenho uma pergunta para fazer, e faça para si mesmo essa pergunta, de maneira retórica: será mesmo? Será mesmo que a gente perdoa quem nos ofende, quem nos deve? Quando ele fala de dívida, ele não tá falando de financeiro, não, tá? Não se preocupa, tá tudo certo. Se você puder falar, irmão, deixa aquela dívida lá, deixa pra lá. Se você puder fazer isso, glória a Deus, Deus vai te recompensar. Mas se o irmão te deve, tá tudo bem você receber o que o irmão te deve. Mas o que o texto tá tratando aqui é mais além, sabe, das mágoas, das orações. Há algum tempo atrás, irmãos, eu fiquei muito triste, aconteceu algo que me deixou muito triste na igreja, e aí eu falei com a pastora Débora, eu falei com o pastor Messias, não pode ficar assim, não é desse negócio, não é desse jeito, isso não se faz, isso não pode, e aí eu fiquei pensando, vai adiantar o quê? Quer saber? Vamos pôr uma pedra em cima disso tudo. Porque eu decidi que não ia nem para a igreja, era um domingo de culto, de Santa Ceia, inclusive, que a pastora Débora me chamou para celebrar a ceia, eu falei, não vou não, eu não vou.
E aí eu cheguei do trabalho, estava tomando banho, e aí o Espírito Santo de Deus falou: por que você não vai? Eu te fiz alguma coisa? Faltou alguma coisa? E aí eu falei, porque eu cheguei aqui no carro, cheguei chorando, não quis nem descer do carro. Aí a Fernanda apareceu, eu falei, entra aí, senta aqui. Aí ela entrou, sentou, contei pra ela o que aconteceu, eu falei, eu não vou pra igreja. Aí ela olhou pra mim e falou, tá, você que sabe, mas eu vou então. Você não quer ir mesmo, você fica aí, eu vou. E aí eu tomando banho, Deus falou comigo. E aí eu falei, quer saber? Deixa isso pra lá. Eu vou servir a Jesus. E eu cheguei na igreja e falei, vou pôr uma pedra em cima disso aqui hoje. Cheguei nas pessoas que eu precisava, falei o que eu precisava, não xingando, não desabafando, mas cheguei lá e falei assim, irmão, eu te amo. Você é meu irmão. O Deus que você serve é o mesmo Deus que eu. E eu não sei o que o Satanás tentou plantar entre nós aqui. O que eu sei é que eu não quero nem saber disso. O que eu sei é que eu te amo. Me dá um abraço e vamos servir a Jesus. Vamos saquear o inferno em nome de Jesus Cristo. Aí, mas às vezes a gente fica lá remoendo. Ai, não gostei. Ai, não, vou tirar satisfação. Ai, não, o que eu fiz foi abraçar os meus irmãos e dizer: eu te amo, meu irmão, e vamos servir a Deus em nome de Jesus Cristo. E troquei o cálice com os irmãos, e abracei os irmãos, e chorei com os irmãos, e pronto. Aquela angústia, aquela raiva, que tudo ficou para trás. Sabe? É disso, porque às vezes a gente fica guardando. A pessoa magoou a gente, e a gente, plim, fulano saiu do grupo. Saiu do grupo aí os líderes ficam doidos. Meu Deus, o que será que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Aí, olha lá, será que foi esse aviso? Amor, olha aqui. Será que foi esse aviso aqui que o irmão não gostou? Sabe por causa de. Sendo que nós não vamos morar no mesmo céu. Não vai, sabe? Estamos indo para o mesmo lugar, então não dá para ficar. Ai, não, ele fez isso aí, eu não gostei, não, e remoendo isso por meses. Irmãos remoendo mágoas por anos. Não, pastor, mas quem errou foi o fulano, não fui eu. Não tem problema, irmão. Vai lá. Presta atenção, isso vai curar a tua alma. Vai lá no fulano que te magoou, que falou, que caluniou, que mentiu, o que quer que seja que o fulano tenha feito, que tá defendendo, o que quer que seja, vai lá, dá um abraço nele e fala, meu irmão, nós estamos juntos aqui servindo a Deus. Eu te amo. Eu te amo. Vamos continuar servindo a Deus em comunhão. Porque a gente come do mesmo pão, a gente bebe do mesmo cálice, a gente troca os cálices, meu Deus do céu. A gente vai para o mesmo céu. Você acha que no céu vai ter um muro separando os irmãos que não se conversam? Fala, não, o irmão fulano e a irmã ciclana não conversam, então tem que ter um muro ali. Vem cá, anjo, constrói um muro aqui, porque senão um vai olhar para cada outro. Não, gente, a gente vai para o mesmo céu. A gente vai para o mesmo céu. O Estevão, servo de Jesus, mártir da igreja, primeiro mártir da igreja, ele foi morto e o apóstolo Paulo foi o mandante da execução dele. Agora pensa quando Jesus Cristo voltar. Na verdade, pensa quando o Paulo morreu, porque o Estevão morreu primeiro, o Paulo chegou no céu, aí o Estevão tá olhando o Paulo entrando no céu assim. O Paulo, aquele lá que tava lá no dia que. É ele mesmo. Aí a gente pensa que o Estevão fala, não, senhor, isso tá errado, não pode. Como assim? Não. Não é assim, gente. O cristão, ele é perdoado por Deus. Quando foi que Deus te negou um perdão? Você chegou lá e falou, senhor, é o seguinte, eu fiz isso aqui, foi terrível mesmo, né? Você queria te pedir perdão. Aí Deus falou assim, não vou perdoar. Nossa, que pecado horrível, eu não vou perdoar. Quando foi que Deus fez isso? E por que é que eu e você fazemos com os nossos irmãos? Então, a gente tem que perdoar. Porque todos os dias nós somos perdoados pelo nosso Deus. Vamos em nome de Jesus, senão não acaba. Eu tinha tanta coisa para falar. Eu tô só no primeiro texto. Eu ainda ia ler Gênesis, eu ia ainda ler Juízes, eu ia ler outros evangelhos, ia tanta coisa para falar, mas não dá. Né? Vamos terminar só a oração do Pai Nosso aqui. Onde que a gente parou? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Irmãos, perceba que a oração que Jesus ensinou não é assim, me livra de passar pela tentação. Não é isso que ele fala. Porque a tentação virá. A tentação vai chegar. A oração é, me dá força, Senhor, para eu não pecar. Me dá força para eu não cair. Quando o prato chegar lá, cheiroso, quentinho, o prato que eu gosto, que o diabo sabe, né, qual é a nossa dieta antiga. Quando aquele prato chegar, a gente tenha força. Ele está dizendo assim, me dá força, Senhor, de ser um servo fiel e não me render a esse prato, não me render a isso que o diabo está oferecendo para mim, me dá força, me dá graça, para eu continuar fiel, para eu continuar te servindo em fidelidade, te agradando com a minha vida, com a minha alma, com o meu ministério, em nome de Jesus Cristo. Então,
Não nos deixe cair em tentação. A tentação vai vir, e é difícil, e é doloroso, mas me dá graça para não cair. É isso que ele está dizendo. Não nos deixe cair em tentação. A tentação virá, mas em Deus, dele é. Não é pelas minhas forças que eu não caio na tentação. Não é porque eu sou muito bom, não é porque eu sou teólogo, porque eu leio a Bíblia. Não, é porque Deus é o meu sustento. Então, vá até ele e diga: Deus, me dá forças, porque eu não quero cair mais. Me dá força, porque eu não quero cair na tentação, naquele mesmo pecado. Me livra de cair no mal. O mal virá, a tentação virá, mas me dá força, me dá graça para eu vencer em nome de Jesus. Amém? E vamos lá para o 10º e último ponto para a gente encerrar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O final da oração que Jesus ensinou termina dizendo assim: tudo isso que eu falei aqui, Senhor, tudo isso que eu orei, tudo isso que eu conversei com o Senhor, não é nem por causa de mim. O Senhor é a causa de tudo. O Senhor é quem reina aqui. O Senhor é quem pode fazer algo aqui. O poder é teu, é o Senhor que faz. E o Senhor é o único que é digno de glória aqui, para todo sempre. Então, Senhor, tudo é do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, vocês perceberam que a oração que Jesus ensinou não é uma receita de repetição de palavras, mas um modelo daquilo que a oração ideal precisa ter. Aquilo que a oração ideal precisa ter. Então, a gente dividiu aí em 10 passinhos, né? Para a gente entender como a gente deve orar, como a nossa oração deve ser feita. Bom, vamos fazer o seguinte, irmãos. Eu vou terminar agora, então. Mas vamos combinar para a semana que vem que a gente continua. Eu tinha muito mais coisa para a gente conversar sobre oração. Na semana que vem a gente retoma esse assunto e a gente vamos até terminar. Eu tinha muita coisa, eu tinha coisa para falar sobre a oração do marido ser impedida. Sabia, marido, que a sua oração pode ser impedida por você não tratar bem a sua esposa? Eu ia tratar sobre a importância da gente ensinar os filhos a orar. E a gente vê isso em Abraão. Ele ensinou tanto Isaac quanto Ismael a orar, a ter uma vida de oração. O Abraão ensinou e a gente vê isso dentro da Bíblia. Eu ia tratar sobre a gente dedicar tempo em oração. Não, pastor, eu vou orar, mas é sempre só 2 minutinhos que eu consigo orar. Então, eu ia conversar com você, como você, aos pouquinhos, você ir cada vez dedicando mais tempo em oração. A gente ia conversar sobre isso, não deu tempo. Eu ia falar o que a oração faz. Sabia que a oração faz Deus entrar nas nossas guerras? A gente está em guerra aqui, quando a gente ora, Deus entra nas nossas guerras. Eu ia conversar sobre isso com os irmãos, ia falar sobre a oração abrir os nossos olhos de uma nova dimensão, os nossos olhos espirituais. Eu ia conversar sobre isso com vocês hoje também, não deu tempo. Então, assim, tem bastante coisa pra gente conversar ainda sobre as orações, e aí a gente conversa na semana que vem, então. Amém? Combinado, meus irmãos? Então vamos lá, abre a câmera aí, abre o microfone, vamos conversar um pouquinho, o que vocês acharam, tem alguma coisa para falar, tem alguma coisa para falar? Amém. Maravilhoso, irmão. Maravilhoso. É um tema muito importante, irmão. Nossa, eu estou muito feliz porque o Senhor tocou no coração do irmão para falar sobre a oração, a importância, Glória a orar, Deus. ensinar os nossos filhos a orarem, muito importante. Deus Glória a abençoe, irmão. Deus. Amém, irmã Ivane, que é a nossa líder na parte da oração, né? Glória a Deus, Deus seja louvado. E é isso, meus irmãos, Uhum. porque, igual eu falei, eu li esse texto de Romanos ontem pela manhã e fiquei o dia inteiro, Quer sabe? falar, amor? E lembrando desse Então texto e tudo. E quando a gente então dá chegou para à noite, a irmã me deu a oportunidade. E enquanto eu estava orando, Deus foi me dando, sabe? Essa palavra. E aqui foi só a primeira parte, né? A gente ainda tem muita mais coisa para. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Foi muito Amém? Eu vou encerrar importante então. também. Foi muito importante, Amém. pastor Anderson, esse assunto, esse tema, porque nós precisamos mergulhar mesmo nesse tema, porque é muito bom a gente aprender. E esses demais Glória a aí Deus. temas que você vai trazer, nossa, vai ser muito bom para nós, para que Amém. nós Glória a Deus. possamos se fortalecer
o campo da oração. Amém. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Eu creio. Poderia Amém. continuar semana que vem, né? Esses temas que você falou que separou os outros, né? Os outros livros aí para ler. A gente vai continuar. É, A gente perfeito. vai continuar. Na semana que Deus vem a gente abençoe. retoma aí. Eu creio que Deus está levantando a nossa igreja, dentro da nossa igreja, um grande povo de oração, homens e mulheres de oração, em nome de Jesus. E a gente vai vencer. Amém? Deus abençoe os meus irmãos. Na semana que vem a gente vai estar de volta no estudo aí. Na quinta-feira nós estamos juntos na igreja, em nome de Jesus. Amém? Obrigado pelos irmãos que estiveram aqui. Amém. Espero que tenha Glória a sido bênção Deus. a cada um dos meus irmãos. Deus seja louvado. Amém.